caros ouvintes, estamos no terceiro sábado do mês de maio. Antes de falar da dica de leitura deste sábado, eu gostaria de convidar todos os amantes de literatura para o projeto de extensão Sábados Literários, que está na sua 5ª edição e conta com várias parcerias. O próximo encontro será exatamente no sábado que vem, dia 27, às 14 horas, no Clube do Comércio, e nós vamos ouvir acerca de uma escritora norte-americana chamada Kate Chopin, ou Kate Chopin. Essa palestra vai ser dada pela professora Ana Paula de Castro, que foi nossa professora aqui na Unicentro Irati e que atualmente faz o doutorado na UniOeste. Hoje o tema do livro vai ser Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Este livro que foi publicado em 1933, esse livro que é um divisor de águas na historiografia brasileira, porque antes do Gilberto Freire nunca ninguém tinha feito uma história da vida privada no Brasil. O Gilberto Freire vai fazer isso. É um livro que tem que ser lido por todos os brasileiros, pelo amor de Deus, porque é uma fotografia do país. Há muitas críticas, evidentemente, a este livro, mas ele tem os seus méritos. Quais são? O primeiro mérito desse livro é trazer para o centro da história brasileira a importância do negro, porque até 1933 o destaque maior ficava na formação do povo brasileiro com os índios. Vem Gilberto Freire com Casagrande Senzala. Esse livro tem 5 capítulos, 2 capítulos dedicados aos portugueses, 2 capítulos dedicados ao negro e 1 capítulo dedicado ao índio. E quando Gilberto Freire vai falar do índio, ele vai dizer que na formação do povo brasileiro, a mulher indígena teve mais influência do que o homem indígena, e ele vai explicar por quê. De qualquer modo, um outro ponto positivo desse livro é que até 1933 no Brasil, geralmente, as discussões em torno de uma raça superior e uma raça inferior vinham da ciência, que provavam pela formação física do negro que ele era inferior ao branco. Bom, o Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, vai dizer que isso é uma estupidez. Primeiro, por quê? Porque o Gilberto Freire vai dizer que para analisar o Brasil, o conceito de raça não é bom, e nunca foi e nunca será. Até porque, depois de Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo francês que trabalhou aqui no Brasil, na USP, ele vai dizer também que, ao invés da palavra raça, a gente tem que colocar etnia. Então, ficar estudando um povo, tomando por base esse conceito de raça, é uma bobagem. Então, o Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, vai defender que o melhor é estudar o negro pela perspectiva da cultura. E aí, falando do negro pela perspectiva da cultura, o Gilberto Freire vai provar que em algumas questões o negro, quando aqui chegou para ser escravo, era infinitamente superior aos portugueses. Então, quer dizer, quando ele coloca a questão de cultura, é importante. Por quê? Porque ele vai deixar claro que quando a gente pensa em cultura, que é o que importa, não existe classe alta e classe baixa. Existe a harmonia dos contrários. Por quê? Porque nós aprendemos sempre com o outro, com o diferente. E aqui também, nesse livro, Gilberto Freire vai falar da miscigenação, que o Brasil nasce dessa união entre 3 raças, o português, o índio e o negro, e que também essa questão da Casa Grande, da senzala, do patriarcado, ele também vai insistir o tempo todo num tema caro a ele, que vai ser muito criticado por vários historiadores,
que é a questão da democracia racial. Ou seja, para o Gilberto Freire, mesmo o Brasil tendo convivido com essa questão horrorosa para o país, né, que é a questão da escravidão, nós tivemos uma harmonia de contrários. Por quê? Porque, segundo ele, a Casa Grande era um microcosmo do país. Então, a Casa Grande era Santa Casa, a Casa Grande era escola, a Casa Grande era banco, a Casa Grande era cemitério, enfim, era uma série de coisas. Então, vale muito a pena, mas muito a pena mesmo, a gente se debruçar e ler Casa Grande e Senzala, do nosso querido Gilberto Freire, que nasceu em Pernambuco em 1900, foi alfabetizado na língua inglesa, depois ele vai para os Estados Unidos estudar, né, estuda na Universidade de Colômbia. Lá ele vai ter pessoas importantíssimas que o ajudarão muito na formação. E tem um dado curioso, o Gilberto Freire diz que quando chegou para estudar nos Estados Unidos, ele sentia vergonha da seguinte situação: um aluno japonês sabia falar do Japão, um aluno indiano sabia falar da Índia, um aluno inglês sabia falar da Inglaterra, do seu país, e ele não. Então ele ficou tão constrangido, essa mania que a gente tem, né, de não conhecer o que é nosso, o que está muito próximo. E aí ele fez um pacto com ele mesmo de que ele estudaria a história do Brasil. E tanto é que o mestrado dele lá na Universidade de Colômbia foi acerca da formação do povo brasileiro, ou seja, foi um pontapé inicial para esse livro, que é um clássico. Casa Grande e Senzala está traduzido praticamente no mundo inteiro, a ponto de um grande intelectual e estruturalista, linguista, literato, que foi o Roland Barthes, dizer que na França era preciso ter um livro como este, tá? Várias edições se repetem, e na edição que eu tenho, que é da Global, o prefácio é feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu vou ler apenas os 3 primeiros parágrafos do Fernando Henrique Cardoso acerca da obra. Em seguida, vou ler também os 3 primeiros parágrafos do primeiro capítulo, pedindo a todos os ouvintes que comprem e leiam, claro, quem ainda não leu, porque é o primeiro retrato do país que a gente tem notícia. O texto é agradabilíssimo, o texto é gostoso, tem algumas coisas que ele joga na nossa cara. Por exemplo, toda escravidão tem devassidão, né? Como é que o homem brasileiro vê esse critério da mulher? Então a mulher branca serve para uma coisa, a mulher mulata serve para outra, a mulher negra serve para outra. Enfim, há todo um panorama social que vale muito a pena, e além do mais são 5 capítulos que você lê com muito gosto e muito prazer. Então vamos ao prefácio do Fernando Henrique Cardoso. A nova edição de Casa Grande e Senzala. Nova edição de Casa Grande e Senzala. Quantos clássicos terá tido a aventura de serem reeditados tantas vezes? Mais ainda, Gilberto Freire sabia-se clássico. Logo ele, tão à vontade no escrever, tão pouco afeito às normas. E todos que vêm lendo Casa Grande e Senzala há 70 anos, mal iniciada a leitura, sente que estão diante de obra marcante. Darcy Ribeiro, como outro renascentista caboclo, desrespeitador de regras, abusado mesmo e com laivos de gênio, escreveu no prólogo que preparou para ser publicado na edição de Casa Grande e Senzala pela Biblioteca Alcúcio de Caracas, que este livro seria lido no próximo milênio. Como escreveu no século passado, quer dizer, nos anos 1900, no século XX, seu vaticínio começa a cumprir-se nesse início do século XXI. Mas por quê? Os críticos nem sempre foram generosos com Gilberto Freire. Mesmo os que foram, como Darcy, raramente deixaram de mostrar suas contradições,
seu conservadorismo, o gosto pela palavra sufocando o rigor científico, suas idealizações e tudo o que pode, contrariando seus argumentos, era simplesmente esquecido. Isso é o Fernando Henrique Cardoso. Antes de entrarmos no primeiro capítulo, e eu vou ler alguns parágrafos, como eu disse a vocês, quando o Gilberto Freire, o tempo todo, se vocês pegarem todas as obras, né, o Gilberto Freire vai dizer que no Brasil nós tivemos esses equilíbrios de contrários. E aí, para ele explicar um pouco isso, basta a gente pensar, olha, Casa Grande Senzala, ele vai trabalhar sempre nesse binômio, ordem e progresso, sobrados e mucambos, e etc. E aí, para ele mostrar esse equilíbrio de contrastes, ele vai pegar os pronomes na língua brasileira, na língua portuguesa, na brasileira em especial, claro, porque o nosso sotaque é totalmente diferente do português. E aí ele vai dizer o seguinte: quando você quer ser blasé, quando você quer ser metido mesmo, você usa o pronome depois do verbo, aquilo que a gente chama ênclise, né? Então, diga-me a verdade, fale-me a verdade. E isso, para o Gilberto Freire, isso é pedante, isso é, como é que se diz? É mitidez, é prova de mitidez. Agora, no falar gostoso do povo brasileiro, a gente diz o quê? A gente coloca a próclise, me diga, me fale. Então, ele prova o seguinte, que esses dois usos do pronome na língua portuguesa já prova como nós vivemos num equilíbrio, tá? De um lado podem falar, digam-me a verdade, mas de outro também pode se falar de me diga a verdade. E aí ele vai dizer que isso é um pouco porque ele vai elencar nessa obra as contribuições do negro na cultura brasileira, na formação do homem brasileiro. E uma das coisas dessa contribuição, dessas contribuições, é a doçura do falar, né? É o fato do negro deixar para nós essa coisa do dionisíaco, essa coisa da religiosidade mística, essa coisa gostosa que nós temos, né? Os hábitos alimentares também, entre outros. Bom, o primeiro capítulo intitula-se Características Gerais da Colonização Portuguesa no Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Vamos ao primeiro parágrafo. Quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, já foi depois de um século inteiro de contato dos portugueses com os trópicos, demonstrada na Índia e na África a sua aptidão para a vida tropical. Mudado em São Vicente e em Pernambuco o rumo da colonização portuguesa do fácil mercantil para o agrário, para o agrícola, organizada a sociedade colonial sobre base mais sólida e em condições mais estáveis que na Índia ou nas feitorias africanas, no Brasil é que se realizaria a prova definitiva daquela aptidão. A base, a agricultura, as condições, a estabilidade patriarcal da família, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, a união do português com a mulher índia, incorporada assim à cultura econômica e social do invasor. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça. Ele vai se opor a esse termo, vai dizer que o bom critério é cultura, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política.
menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico, que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo na formação nacional, sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa, e índios de arco e flecha, ou negros armados de arcabuzes, às suas ordens, donos de terras e de escravos, que dos senados da Câmara falaram sempre grosso aos representantes del rei, e pela voz liberal dos filhos padres ou doutores, clamaram contra toda espécie de abusos da metrópole e da própria madre igreja, bem diversos dos crioulos ricos e dos bacharéis letrados da América Espanhola, por longo tempo inermes à sombra dominadora das catedrais e dos palácios dos vices-reis, ou constituídos em cabildos que, em geral, só faziam servir de mangação aos reinós todo-poderosos. A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica-se em grande parte o seu passado étnico, palavra boa e não raça, ou antes cultural, de pouco indefinido entre a Europa e a África, nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência africana fervendo sob a europeia e dando um acre requeime à vida sexual, à alimentação, à religião. O sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana, quando não predominando em religiões ainda hoje de gente escura. O ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas, corrompendo a rigidez moral e doutrinária da igreja medieval, tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, o próprio caráter do povo. A Europa reinando, mas sem governar, governando antes a África. E lembrando que este livro é um livro muito sexualizado, porque o Gilberto Freire vai deixar muito claro que o sexo corria solta no Brasil, sobretudo no período da escravidão. Que os padres, quando chegavam no Brasil, tinham que tomar cuidado ao descer para não pisar em carne. Tamanho era aquela facilidade sexual do período. Claro que existem muitas historiadoras que dizem que o Gilberto Freire, nesse livro, vai falar muito da sexualidade e não vai falar muito da violência sexual contra as mulheres. Até por isso, algumas professoras indicam esse livro para a gente entender por que até hoje existe no Brasil a necessidade de uma lei chamada Lei Maria da Penha. Então, como vocês veem, é um livro importantíssimo porque ele tem muitos pontos positivos, mas como toda grande obra de sociologia, antropologia, etc., tem seus críticos, que bom. Né? Por exemplo, vão se criticar muito, sobretudo o Florestan Fernandes, essa questão já dita antes, mas repito agora, dessa questão do Gilberto Freire dizer que no Brasil havia uma democracia racial, o que o Florestan Fernandes vai se opor veementemente. Então vale muito a pena ler Casagrande e Senzala, porque ele é, sem sombra de dúvida, o retrato, né, do Brasil. Vamos ouvir mais uma música da Nina Simone intitulada Something to Live For. Leiam e sejam felizes.
someone who'd make my life an adventurous dream. Oh, 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 what wouldn't I give for someone who take my life and make it seem gay, as they say it ought to be. Oh, why can't I have love like that brought to me? My heart is watching the noon crowd, searching the promenades, seeking a clue to the one who will someday be mine. Something to live for.